Olá, irmãos, graça e paz do nosso Senhor. Que Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe o seu trabalho, que a paz dele seja com vocês. Amém? Hoje eu gostaria de compartilhar algo que eu estava estudando e meditando pela manhã no meu estudo da palavra, e falou muito ao meu coração. E eu tive o sentimento de compartilhar aqui com alguns de vocês que me acompanham no meu Facebook ou nas minhas redes sociais, tá bom? Gostaria de ler com vocês Eclesiastes capítulo 1, versículo 8, que diz o seguinte: Todas as coisas trazem canseira, o homem não é capaz de descrevê-las. Os olhos nunca se saciam de ver, nem os ouvidos de ouvir. E aqui eu gostaria de acrescentar, por mim mesmo, outra coisa que diz assim: e nem a boca se cansa de falar. E é sobre isso que eu gostaria de falar hoje com vocês. O perigo do nosso muito falar. Nos outros dois vídeos eu vou falar sobre os olhos nunca se saciarem de ver e nem os ouvidos de ouvir. Mas hoje vamos nos deter aqui sobre o falar, tá bom? Em Colossenses, no capítulo 4, versículo 6, diz o seguinte: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Olha, irmãos, olha o que o Espírito Santo está nos dizendo através da palavra de Deus. Que a nossa palavra ela tem que ser sempre agradável. E como nós podemos ter uma palavra agradável se nós somos pessoas que falam demais? Isso é algo que nós devemos levar diante de Deus. As nossas palavras, elas precisam ser temperadas, elas precisam ser agradáveis e postas no momento correto. Se eu e você somos pessoas que falam muito, que a todo momento está inquieto, como nós vamos ter palavras de sabedoria? Dificilmente. Porque o nosso coração, porque a nossa boca é muito agitado. E pessoas que falam demais, na sua grande maioria, não são pessoas sábias. Por isso o grande problema do muito falar. Mas na frente eu vou contar uma história de um irmão do passado, e onde ele demonstra a importância, de uma vida de sabedoria em relação a falar. Continuando, em Salmos 39, versículo 1 também diz o seguinte: vigiarei a minha conduta e não pecarei em palavras. Olha só, se nós falamos demais, a probabilidade de nós pecarmos será maior. Porque cada vez que nós abrimos a nossa boca, a chance de nós pecarmos será maior. Por isso nós devemos vigiar o nosso falar. E aqui no Salmos 39 está dizendo isso. Devemos vigiar a conduta das nossas palavras, da nossa boca, para que a gente não peque com palavras. Irmãos, isso é algo muito sério que a gente tem que levar diante de Deus, porque se nós formos pessoas de muitas palavras, nós não seremos homens e mulheres espirituais. Gostaria de contar a história que eu falei do T. Alton Sparks, que foi um jantar, que alguns irmãos foram com ele e notaram isso na vida do irmão. E o irmão Christian Shane, no livro O Ministério da Palavra de Deus, ele relata essa experiência, que foi um jantar com o T. Alton Sparks. E aí ele diz o seguinte: Alton Sparks foi um dos grandes profetas do século XX. Falava muito pouco, raramente falava. Lembro-me da última vez que jantei com ele e com outros irmãos. Durante aquele jantar, ele não falou uma palavra, e como ele não dizia nada, nenhum irmão ou irmã ousou falar. Nunca participei de um jantar como aquele. Ninguém falou. Estava tão quieto. Todos apenas comiam. Alton Sparks era um homem que falava pouco. Ele desejava guardar as suas palavras para o Senhor. Algumas vezes gastamos nossa energia falando muito e não temos energia para o Senhor. Então, principalmente para aqueles que são muito eloquentes, cuidado.
Algumas palavras são corretas, mas não devem ser faladas. Guarde a sua energia. Ao falar, você usa muita energia, mas se ama ao Senhor, vai se tornar uma pessoa de poucas palavras. Lembre-se que por causa do Senhor ficará mudo para as palavras vãs ou palavras falsas. Perceba, irmãos, o perigo que é nós falarmos muito. E essa experiência do irmão Sparks, ela ainda nos deixa mais claro a importância de nós sermos pessoas que usam as palavras para o Senhor. Quando eu li isso aqui, fui tão impactado, eu falei, meu Deus, Senhor, tem misericórdia de mim. Né? Porque quando nós muitas vezes olhamos para nós percebemos quanto nós falamos e falamos e falamos coisas desnecessárias, como puxamos assuntos desnecessários, como aquilo vai nos cansando, e nos cansando, e nos cansando, e como aquilo traz canseira para nós. Esse testemunho do Alton Sparks me impactou muito, muito mesmo. E sempre uma das minhas orações, todos os dias quando eu acordo, é Senhor, que da minha boca não saiam palavras vãs. Eu acho que isso é uma das coisas mais importantes para um testemunho de um cristão. Se nós dizemos ser cristãos e falamos a todo tempo, estamos a todo tempo brincando, contando piadinhas, fazendo coisas que não são agradáveis a Deus, nós vamos dar um mau testemunho para o mundo. Por isso precisamos ser pessoas que usam as palavras no momento certo, de forma temperada, como diz Colossenses, para a glória de Deus. E para finalizar, irmãos, eu gostaria de ler mais 2 versículos, para o vídeo não ficar longo. Esse penúltimo se encontra lá em Mateus 12, 37, que diz: porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Olha que profundo. Tudo que a gente fala vai ser usado contra nós naquele grande dia. Toda palavra que sai da nossa boca de forma errada será usada contra nós. Pelas nossas palavras seremos justificados ou por elas seremos condenados. O que eu e você temos falado? Quais são os assuntos que têm saído da nossa boca? Muito cuidado, muito cuidado. Para finalizar, o último versículo se encontra em Tiago 3, versículo 2, que diz: porque todos tropeçam em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito e poderoso para refrear também todo o corpo. Olha, irmãos, que profundo. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito. Que o Senhor possa nos conduzir a esse nível, irmãos, para que nós não venhamos a tropeçar em palavras, no nosso falar, que essa seja a nossa oração. Porque se nós chegarmos a esse nível, nós daremos testemunho diário do Senhor para as pessoas. Que Deus nos abençoe e nos faça meditar nessa palavra. Um forte abraço e até o próximo vídeo.